nosso culto noturno. Hoje pela tarde teve a reunião da Umbreb, uma reunião muito animada, estava aqui por perto, ouvindo a movimentação das irmãs. As irmãs batistas regulares, elas não são empoderadas, elas são cheias do Espírito Santo. Importante isso, né? Eu vou convidar a presidente, a irmã Rosíris, vai chegar aqui à frente, vai nos conduzir em uma oração, dando início ao nosso culto. Oremos. Graças te damos, ó Pai, porque mais uma vez estamos reunidos no nome precioso do Senhor Jesus, o qual nós rendemos toda a honra e toda a glória a Ti, ó Pai, porque só o Senhor é digno porque o Senhor nos deu o que há de melhor, que é a salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse privilégio tão especial de estarmos coletivamente te adorando, rendendo louvores ao Teu nome. Abençoa o Teu povo aqui, o reunido, que nunca possamos perder o foco da cruz de Cristo e que esta reunião sempre dignifique o nome do Senhor Jesus. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma leitura bíblica a ser feita, Gálatas 5, a partir do verso 13. Abra sua Bíblia, por favor, e a irmã Rosinha Cartacho vai vir à frente fazer essa leitura. Acho que sim, tá bom. Obrigada, pastor. Gálatas 5, de 13 ao 26. Todos já abriram. Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis da liberdade, então da liberdade, para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém. Nós vamos louvar o Senhor agora com algumas canções. Vou pedir à congregação que se coloque em pé. O irmão Emiliano vai nos conduzir em adoração ao Senhor. Boa noite, amados irmãos. Vamos louvar o nosso Deus, cantando o hino Vos Prostrai e depois Digno de Louvor.
ao Senhor, cantando digno de louvor. Imagine quando nós estivermos lá no céu. Se aqui já está sendo maravilhoso, né? Louvarmos o nosso Deus, imagine quando estivermos lá nos céus. Amém? Podeis assentar, amados irmãos, e nesse momento eu vou chamar os pastores do Pará. Eles vão ter uma participação em louvor ao nosso Deus. Eles vão estar cantando um hino, né, que é de um compositor daqui do Pará. Na verdade, ele é do Maranhão, mas praticamente faz parte, né, do Pará, que é a música do pastor Isaías, né? E eles vão estar louvando ao Senhor, cantando este hino, que ele tem como título Na Intimidade do Senhor.
Amém. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Vamos ainda, amados irmãos, louvar o Senhor. Peço à amada igreja que fique de pé, novamente para cantarmos o hino Igreja Alerta. E devemos estar sempre alerta. Vamos louvar o Senhor. Sentar, amados irmãos. Nesse momento eu vou chamar mais o pastor Hernandes também, que vai louvar o nosso Deus nesta noite. Boa noite, irmãos. Não é relatório, tá? Esse hino fala sobre a grandeza de Deus e, como diz o Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
cada estrela faz no céu brilhar. Ele é quem transforma toda treva em luz. Ele é quem nos guia na escuridão. Ele ainda ouve a cada oração. Sempre ao pecador está pronto a receber, mesmo que na vida já tristeza e dor, Jesus dará o perdão. Ele o sonho em realidade faz e transforma a nuvem cinza em azul. Ele é só quem sabe onde nasce em mim o arco-íris, sim, com todo o seu matiz. Ele sabe toda a culpa que se tem e conhece a cada pecador também. Por maior que seja a tua transgressão, Jesus dará o perdão. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por tão grande privilégio que temos de poder te louvar, te adorar, engrandecer o teu santo e bendito nome, Senhor. Agora, ó Deus, queremos te pedir, pela tua palavra que será ministrada pelo teu servo, fala conosco esta noite, ó Deus, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Chamar o pastor. Deus abençoe. Obrigado, irmão. Pastor Valnei, quero convidá-lo para chegar aqui à frente. E queria fazer uma breve explicação do porquê o tema do pastor Valnei. Então, isso foi requisitado pela Assembleia de 2019, que se reuniu em Ilhéus, depois de ouvir um estudo a respeito de células, né, o uso de células na igreja, pequenos grupos. Foi solicitado por aquela plenária que se fizesse, numa associação posterior, uma outra abordagem, que sinalizassem os perigos, desvantagens. Então, nós deveríamos ter essa mensagem na associação de 2023, que não pôde ocorrer. Então, ficou para esta assembleia aqui. O pastor Valnei é pastor da Igreja Batista Manancial em Fortaleza, há 14 anos. Ele é casado com Daniela, pai de Sofia e Estevão. E ele vai trazer para a gente uma palavra a respeito desse tema. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. É uma alegria poder estar aqui com os irmãos, louvores maravilhosos, juntos para podermos adorar o Senhor. E também um prazer tratar de um tema tão relevante. Realmente eu me debrucei pensando como observar o tema sobre a igreja em células. Na verdade, o tema são as desvantagens e perigos de uma igreja em células. Esse tema ele foi colocado na 33ª, a IBREB, como foi colocado aqui, dentro de um tema maior chamado crescimento de igreja. Então, a lógica é
Como uma igreja cresce? Com células. É a resposta. Como uma igreja cresce? Com o método de células. É possível? E esse tema foi colocado dessa forma para responder outras questões. Talvez nós, batistas regulares, tenhamos em nossa mente. Por que as igrejas batistas regulares não crescem? Talvez muitos achem que as igrejas batistas regulares não crescem como deveriam crescer. Daí, tema da associação, crescimento de igreja. Resposta, pelo menos uma das, igreja em célula. Devemos nos preocupar com o crescimento das igrejas batistas regulares? Isso está junto ali da questão do tema crescimento de igreja. Devemos nos preocupar? Alguns já responderam sim, né? Não sei, será? Vamos observar aqui. A questão é, será que a igreja em célula é a resposta? Ou uma possível resposta, dependendo do contexto, dependendo da igreja, dependendo da situação? Então, nós queremos abordar esse tema dentro do tema maior que está sendo colocado aqui, que é exatamente os caminhos de uma igreja saudável. Veja que nós falamos de crescimento de igreja para uma igreja saudável. Certo? Guarda isso na mente. E nós queremos fazer 3 considerações maiores para compreender quais as desvantagens e perigos de uma igreja em célula. Obviamente que aqui eu não vou trazer tudo o que tem a ver com a igreja em célula, o tempo não permite, mas nós vamos pontuar algumas colocações daqueles que defendem veementemente este método. E o objetivo aqui também não é ser dogmático, mas é apresentar essas 3 considerações para nortear uma igreja no que se refere ao seu crescimento. E quando você pensou em crescimento, você pensou em crescimento de quê? De pessoas. De pessoas. A igreja crescendo, multiplicando. E a gente vê isso no Novo Testamento? Vê. Mas vamos observar essas considerações e pontuar o método de crescimento em células, de igrejas em células, e ver algumas observações das Escrituras para o crescimento de igreja. Primeira consideração, são 3. Essa é a primeira. Primeira consideração: os métodos não fazem a igreja de Deus crescer. É a primeira consideração. Métodos não fazem a igreja de Deus crescer. A palavra método vem de um termo grego que significa metarodós, que traz a ideia literalmente de seguir no caminho. Método é: eu te apresento o caminho, você segue o caminho e no final do caminho você obtém um resultado ou aquilo que você estava procurando. É o método. Se eu lhe der uma receita de bolo, tudo programado ali, e você aplicar a lógica que saia um bolo. Eu nunca fui bom de cozinhar, nunca. Mas quando minha esposa precisou, ela deixava todo dia a receita do almoço. E eu segui exatamente a receita. A quantidade do arroz, a quantidade dos mililitros de água, o tempo que tinha que ficar no forno, tudo. Porque eu não ia produzir aquela comida, eu não sei cozinhar. E saía o almoço. Não sei se estava tão gostoso quanto o dele, mas dava para alimentar. Isso é método. Então, nós temos que pensar da seguinte maneira: aplicar um método, será que produz exatamente o resultado que aquele método sugere? Questões sobre o crescimento de igreja em células. E aqui eu destaquei algumas asseverações daqueles que defendem o método de crescimento de igreja em células. O método é quem faz, aqui na verdade são questionamentos. O método é quem faz uma igreja crescer? Se eu aplicar a igreja em célula, ela vai crescer? Essa é uma questão que você deve se colocar e pensar. Células, igreja em células, é um método para tirar a igreja da estagnação?
muitos materiais vão colocar essa ideia. Se você aplicar o método, você deixa de ter uma igreja estagnada, uma igreja fria. Nossas igrejas não estão crescendo? Igreja em células é a solução? Células faz o ministério do pastor deslanchar? Será? Por que os crentes estão se estagnando na igreja? Ouvem a pregação, vão para a escola bíblica dominical e nada acontece. Por quê? Isso aqui são falas e questionamentos de quem defende a igreja em célula, para justificar o método, certo? Células ou igrejas em célula é a resposta para ganhar novas pessoas para Cristo? Então, todos esses questionamentos sugerem que o método de igreja em célula vai trazer a resposta. Será que vai trazer? Pode ser. Mas será que o remédio, é a solução? Ideias básicas agora sobre o método de células para o crescimento da igreja. Ideias básicas. O que é uma igreja em células? Todo salvo é um ministro. Toda casa pode sediar uma igreja. Isso é um fundamento basilar da igreja em célula. Então, se todo salvo é um ministro, todo salvo pode ministrar a palavra e toda casa vai sediar uma pequena igreja, digamos assim, uma parte da igreja ali naquela casa. Outra ideia básica da igreja em célula: sair do templo e ir às casas das pessoas. Temos que descentralizar, ir para casas das pessoas. Fazendo isso, a igreja vai crescer, vai sair da estagnação. Esse é um método. Estão entendendo o que eu quero mostrar? Estou resumindo alguns aspectos do método da igreja em célula. E diz assim também: a igreja em célula, ou célula, é uma ferramenta, ou seja, é neutra. Esse método coloca dessa forma: é um método, logo ele é neutro, não vai afetar a teologia. Será? Célula não tem a ver com teologia ou com mudança teológica. Célula não é uma pequena igreja, não há perigo de a igreja inchar. Então, são considerações e aspectos da igreja em célula que mostram que, se você aplicar o método, você vai obter esse resultado. E qual o resultado? Crescimento de igreja. As igrejas estão estagnadas, os pastores estão frustrados, o movimento batista regular não cresce. Resposta? Igreja em célula. Irmãos, não é pecado estudar a Bíblia na casa uns dos outros, nem fazer discipulado em grupo. Isso não é pecado. E é saudável as igrejas terem esse tipo de prática, de estudos bíblicos nesse sentido, ou até algo mais parecido com o método de igreja em célula. Mas o que nós estamos querendo colocar aqui e fazer com que a nossa mente abra não só para o método de igreja em célula, que é um método de crescimento de igreja, mas para qualquer método de crescimento de igreja, é que o método não faz uma igreja crescer. Nenhum método vai fazer uma igreja crescer. Então, não é para ter método? Vamos chegar já lá. O ensino corrente na Escritura é que não é o método que dá o crescimento. E essa é a primeira consideração aqui. O método não faz uma igreja crescer. Uma preocupação no judaísmo do Segundo Templo era o surgimento de seitas do judaísmo. E quando surgiu a seita do caminho do Nazareno, do Senhor Jesus Cristo, começou uma perseguição contra os crentes ali, já na igreja de Jerusalém, no início da igreja de Jerusalém, até o capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos. E veja como o sábio Gamaliel buscou resolver essa questão quando o Sinédrio queria matar Pedro e João, né, e talvez até todos os outros apóstolos, num contexto de prisão. Olha a sabedoria de Gamaliel ali em Atos capítulo 5, verso 34. Atos 5, 34 diz assim: nós não vamos ter um texto fixo aqui na nossa meditação e explanação, mas vários textos que nós vamos abordar. Então, Atos 5, 34 diz: mas levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens,
porque antes destes dias se levantou Teudas, insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens, mas ele foi morto. E todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deram em nada. Depois desse, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos. Houveram esses levantes, tentativas de seitas, facções do judaísmo ali do segundo templo, mas nada progrediu ou avançou. Esse foi o argumento de Gamaliel. Então ele diz no verso 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens, falando dos apóstolos, falando de Pedro e João, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Quem dá a prosperidade, o crescimento e a sustentação é o Senhor. É o Senhor. Esse não é o único versículo que nós vamos abordar para expressar essa ideia, mas houveram métodos aqui, e obviamente que ele não está tratando de igreja em célula aqui, nesse texto, mas a ideia é que o Senhor é quem vai proteger e fazer crescer. Não adianta vocês tentarem matar os apóstolos, que por sinal foram martirizados, exceto João, e a igreja prosperou e cresceu. Não significa que não tem um método, mas o Senhor abençoou a igreja e a igreja foi crescendo. Muitos métodos modernos de crescimento de igreja já foram aplicados. Métodos humanos, na tentativa de fazer a igreja explodir de crescimento, como a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos. Grandes campanhas evangelísticas. E está errado? Não necessariamente. Está errado se você confiar no método. É o método que faz a igreja crescer. Esse é o problema. Campanhas evangelísticas em grandes ginásios, estádios ao redor do mundo. Isso aconteceu, a gente viu isso no século XX, grandes avivamentos nesse sentido. Mas nós sabemos que muitas daquelas conversões eram supostas conversões e não vingaram. Nós observamos hoje no nosso país, muitos dizem que o Brasil é um país evangelizado, mas por conta de métodos ineficientes de crescimento de igreja, nós temos muita gente do povo brasileiro dizendo-se crente, que nunca leu a Bíblia, não que lê a Bíblia, salva alguém somente, né? Mas que não conhece a Escritura, que não sabe do Senhor Jesus Cristo, mas porque emocionalmente atendeu a um apelo. Entendem? E o Brasil é um país que tem muitos convertidos. Não sei. Será que tem mesmo? Bem, confiar no método é não confiar em Deus. Essa é a questão. Se eu confio no método, eu não confio em Deus. Isso não quer dizer que eu não deva ter um método para gerir a igreja e fazê-la cumprir a missão do Senhor Jesus Cristo. Jesus quer que a igreja cresça? Sim. Obviamente, o Senhor Jesus tem um plano para o desenvolvimento e crescimento da igreja dele, óbvio, e ele expressou esse plano no Novo Testamento. Mas se eu confiar no método humano, eu não estou confiando no Senhor. A igreja do Novo Testamento, ela pode ser caracterizada, toda a igreja do Novo Testamento, como uma igreja perseguida, não é verdade? Toda a igreja, do seu surgimento, ela foi perseguida. Todo o século I, as igrejas passando por diversas perseguições e dificuldades, momentos de calmaria, mas sempre judeus perseguindo, romanos perseguindo, não tinha descanso a igreja em nenhum dos lados. Tanto que Jesus chamou os judeus que perseguiam a igreja de sinagoga de Satanás. Eram os judeus que perseguiam a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Novo Testamento é uma igreja perseguida. Esse foi o modelo de igreja que Jesus Cristo deixou para nós. Deus quis que a igreja fosse perseguida. Como Deus quer que a igreja cresça? Num ambiente tão impróprio e tão hostil. Como Deus quis
que a igreja crescesse nesse ambiente. Já parou para pensar nisso? Deus poderia ter destruído o Império Romano. Deus poderia ter feito com que a igreja fosse muito mais próspera, sem perseguições, em ambientes ideais de crescimento. Mas não foi assim que o Senhor Jesus quis. Como esse método de Jesus pôde funcionar? Como o método de Deus para o crescimento de igreja funcionou no meio da perseguição? Funcionou porque é o método de Deus. Métodos humanos não vão fazer a igreja crescer. Atos 8:1 diz: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Todos, quantos eram estes todos que saíram de Jerusalém por conta da perseguição? Eram mais de 5.000 convertidos. Estou pastoreando uma igreja de mais de 5.000 pessoas, que bênção. Você seria um pastor realizado, você seria um irmão abençoado nesta igreja de mais de 5.000 pessoas, né? 100 diáconos para lhe ajudar, que bênção, né? E muitos pastores ali para estar ajudando você em todos os sentidos. Mas todos fugiram, exceto os apóstolos. Alguns comentaristas vão dizer que não foram todos, mas tudo indica que foram todos aqui. Se formos literais na leitura, ficaram quantos membros na igreja de Jerusalém? 12. De 5.000 para 12. Método de crescimento de igreja do Senhor Jesus Cristo. Já pensou? De 5.000 para 12. Jesus quis assim. Na época, talvez, eu imagino os apóstolos, meu Deus, e agora, né? Está vindo tão bem, né? E por que Jesus fez assim? Está vindo tão bem, né? E, de repente, no processo de formação e expansão da igreja, nem sempre um método foi seguido à risca, um método que funcionasse como uma receita de bolo. Esse é o problema, a receita do bolo. Como se nós dominássemos o método de crescimento de igreja. Como se a igreja fosse uma entidade, uma instituição humana, que se eu aplico os conceitos corretos aqui, ela vai explodir. Né? Acredito que não é bem assim. Não foi seguindo um método, nem uma lógica humana de organização e planejamento. Em alguns momentos, Deus não quis que Paulo avançasse na região. Já pensou, você missionário, querendo pregar o evangelho naquela região carente, precisa do evangelho, e você tenta de todo jeito levantar sustento, e você não consegue sustento, e você quer ter saúde, e ficou sem saúde, e você está de toda forma plantando uma igreja ali, você diz, eu não vou desistir, nem que eu gaste toda a minha vida, eu vou plantar essa igreja aqui. Já dedicada. Mas já pensou, se Deus não quer? Mas não tem que plantar igreja em toda parte? Atos 16, verso 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito Santo não deixou pregar a palavra na Ásia, e Jesus não permitiu, o Espírito de Jesus não permitiu. Então, tem alguns locais que Deus quer que plante igreja agora, e tem alguns locais que Deus não quer que plante igreja agora. E outros locais Deus quer que plante a igreja lá na frente. Deus tem um plano. E eu tenho que estar sensível ao projeto do Senhor. Método de crescimento de igreja. Vou pegar aqui, sou pastor lá em Fortaleza, no Ceará, pegar aqui um mapa da cidade de Fortaleza. Quais bairros não tem igreja de batismo regular? Esse. Vamos plantar a igreja de todos esses. Irmãos, é pela fé. Esse é um método humano. Aí não conseguimos o método, e agora? Como explica isso para a igreja? Né? Como eu explico para mim mesmo? Sou um pastor frustrado. Eu não consegui. E aí eu vou trazer essa carga de frustração sobre a minha vida. Aqui tem o texto bíblico revelando que o Espírito Santo não queria que Paulo chegasse lá. Posteriormente, a gente sabe que ele foi em outra ocasião, em outro momento. Houve a pregação, não de Paulo, mas Pedro
levou o evangelho para aquela região. Mas aqui não era para Paulo ir, talvez para Pedro. Então, não é para ter um método, tudo isso que a gente fala, não é para ter método, já que não tem um método em que eu possa me amparar ou seguir, não é para ter método. É impossível, tem que ter um método. Que método é esse? E é interessante que no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, ele criou a igreja, essa instituição do Senhor, para a glória de Deus, que é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro, de modo que ela viesse a se adaptar a vários contextos e culturas. A igreja ela não é amarrada com tantas regras como havia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento tinha muitas regras na Velha Aliança para Israel, porque não tinha igreja no Antigo Testamento, né? Era Israel, o povo de Deus, e havia muitas regras para o crente ali da Velha Aliança. Quando chega na Nova Aliança, a intimidade do crente com o Senhor, com o Espírito Santo, aumenta e a quantidade de normas e regras diminui. Porque agora o crente ele tem essa consciência, o Espírito agindo mais intimamente em sua vida. Mas tem um método. E o Senhor Jesus disse o método de Deus para uma igreja saudável é o de Jesus Cristo. E este método pode ser aplicado de várias formas. Estudos em grupo na casa das pessoas é um método, ou estudos individuais, estudos bíblicos individuais de pregação do Evangelho, o discipulado é um método também. Mateus 28, 19. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. É um método do Senhor Jesus Cristo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Verso 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É um método. Isso não é um método? Faça discípulos. E a igreja vai se multiplicar e prosperar. Mas junto deste método, o método de Deus para uma igreja saudável, Jesus também ensinou o amor. Como uma igreja se torna saudável? Como uma igreja cresce de modo saudável? Pelo amor. Pelo amor ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Discipulado e amor. João 13, 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O amor é a marca do discípulo de Jesus. Quer que uma igreja cresça, faça discípulos. É um método. Quer que uma igreja cresça, ame como Jesus amou. Comece com seus irmãos da fé e depois ame os inimigos, ame os que te contradizem. Ame, é a marca. 1 João 3,11, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. 1 João 3,23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. 1 João 4,7, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E 1 João 4,12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E tem outros versículos na Bíblia sobre isso. Método de crescimento de igreja, discipulado e amor. Uma igreja que se ama, se perdoa, ela faz a diferença na sociedade de pecado corrompida e caída. Ela brilha. Ela brilha. Não é a questão de aplicar um método, é a questão de ter o coração transformado. Todos nós precisamos ter um coração transformado pelo Senhor Jesus Cristo para aplicar esse método de crescimento de igreja. O método do Senhor Jesus Cristo, no período do século I, envolveu sinais e prodígios também. Os apóstolos, ao pregar o evangelho do reino, faziam milagres para testemunhar da veracidade da salvação no Senhor Jesus Cristo, da sua morte na cruz e sua ressurreição. Será que nós podemos usar esse método hoje?
o método de Jesus. Mas vamos usar esse método, pregar e curar, e fazer um paralítico andar aqui e ressuscitar um morto para provar às pessoas que Jesus é Deus? Não usamos esse método. Cremos que isso ficou no Novo Testamento. Deus pode ressuscitar, Deus pode curar, mas Deus faz e opera isso, sim. Podemos orar e pedir estas coisas, sim, mas o dom, essa operação ficou. Mas era um método usado pelos apóstolos, a gente vê isso lá em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Verso 19, de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Em Atos 3, Pedro e João lá na porta do templo curaram um paralítico. Há muitos anos era paralítico ali, pedia esmolas na porta do templo, e então eles o curaram e deixaram muito claro, não fomos nós, foi em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vocês, judeus, mataram e crucificaram. Ele sim curou este paralítico para que vocês creiam que ele é o Senhor e o Salvador. Estou parafraseando a história, mas essa é a realidade ali. Verso 15, Atos 3:15, fala isso. Dessaste e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu. Este homem, que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Método do Senhor Jesus, mas que hoje nós não utilizamos, porque ele foi muito específico para aquela época e para aquele período. Mas o discipulado em amor, sim, podemos muito bem usar hoje, e é muito difícil discipular e amar. O método de Deus é um método estranho a nós. Se você observar bem na Escritura, Deus, para abençoar o pecador, usou recursos muito estranhos, porque podia ser tão mais simples. Então Deus complica? Não, não é porque Deus complica. Pelo contrário, eu é que não entendo, né, o grau de sabedoria do Senhor ao aplicar o seu plano. Então, Deus usa métodos estranhos e não compreendemos porque Deus faz certas coisas, porque Deus quer mostrar a mim e a você que a obra não é minha e nem é sua, e nem depende de mim e nem depende de você. Quando eu confio no método de crescimento de igreja, eu deixo de confiar no Senhor. E eu passo a confiar na força do homem. Isso é um problema. Isso é terrível. Isso é complicado. Isso faz igrejas crescerem, sem crentes. E dá muito trabalho, não é verdade? Multidões seguiram Jesus. Não foram? Multidões seguiram Jesus. Lá em João 6, o Senhor se afastou das multidões, e as multidões atravessaram o mar atrás do Senhor Jesus Cristo. E o que é que Jesus disse para eles? Vocês vieram a mim porque eu multipliquei o pão. Foi logo depois da multiplicação dos pães. Olha como o Senhor Jesus conhecia as multidões. Mas quantos ficaram fiéis ao Senhor depois da ressurreição e assunção do Senhor Jesus Cristo? Atos 1:14. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele que se converteram nesse processo. Verso 15, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Resultado do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele pregou a multidões, 120 pessoas. Haviam outros convertidos, é claro. Alguns membros do Sinédrio que haviam se convertido, estavam por ali,
com medo, meio escondidos, ainda amadurecendo na sua fé. Mas o Senhor Jesus não podia ter deixado mais gente? 120? Por que só depois, com a pregação de Pedro, que negou Jesus, se converteram quase 3.000? Por que não foi com Jesus? Entendem? E os outros quase 5.000 que se converteram mais para frente? Porque Deus tem um método. E Deus, Ele quer usar exatamente aquele fraco, quebrantado de espírito, aquele que depende de Deus. Muitas vezes o soberbo e o arrogante não vai ser usado pelo Senhor, mas aquele que depende e confia no Senhor. Então, foi necessário essas 120 pessoas, 3.000, 5.000, e a igreja cresceu, mas depois foi toda espalhada, como vimos lá em Atos capítulo 8, verso 1. Mas outra questão interessante sobre o método de Deus, que é estranho. Estranho aqui porque começou com 120, porque já não começou com 5.000 e deixou esse impacto lá na sociedade em Jerusalém, não é verdade? Mas Jesus quis assim. Mas outra questão interessante, por que os missionários do Novo Testamento, homens chamados pelo Senhor, eles tinham que passar por situações tão terríveis? Apedrejamento, por exemplo. Por que eles tinham que passar por situações tão complexas, como não ter o sustento necessário dado pela igreja? Por que o Senhor Jesus não facilitou essas coisas? Atos 14, 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, isso na primeira viagem missionária do apóstolo. Por que ele tinha que participar, passar por isso? Jesus quis, foi o método do Senhor para o crescimento da igreja, o desenvolvimento da igreja. E em 1 Tessalonicenses 2, vemos o apóstolo ali, falando aos Tessalonicenses, porque ele tinha que trabalhar com labor e fadiga, porque ele não tinha o sustento necessário para só se dedicar à plantação de igrejas ali. Por que Jesus quis assim? É um método que, numa perspectiva humana, parece difícil de compreender. Se você vai empreender um negócio, uma empresa, você não quer esse tipo de dificuldades. Não é verdade? Não estou dizendo que a igreja é uma empresa, mas eu estou dizendo que quando você vai empreender uma obra, você não quer dificuldades. Você quer as coisas funcionando muito bem, não é verdade? Facilitar as coisas, ver o progresso acontecendo tranquilamente. Deus não quis assim no crescimento e desenvolvimento da sua igreja. Por quê? Porque Ele tem um método e nós temos que nos subordinar à metodologia do Senhor. Lembre-se, a igreja ela foi desenvolvida dentro desse ambiente de perseguição e Deus quis assim e a igreja cresceu assim, segundo o método do Senhor. Os métodos não fazem a igreja crescer. Uma segunda consideração: os homens não fazem a igreja crescer. Se não é o método em si que faz a igreja crescer, só pode ser a força humana. Sou eu, é você. Se eu trabalhar muito na igreja, eu vou fazer ela crescer? A lógica humana diz que sim. E a lógica divina? É equiparável? É equivalente? Então quer dizer que se você for um pastor muito trabalhador ao ponto da fadiga física, você tem garantia de que essa igreja vai crescer e multiplicar? O ensino escondido na confiança de que o método é quem faz a igreja crescer é exatamente este, na confiança da capacidade humana. E essa é a outra consideração. Os homens não fazem a igreja crescer. A capacidade humana, aliada a um método, no caso aqui, o da igreja em células, é a receita perfeita para o crescimento de igrejas. Pelo menos é o que alguns defendem. Tal receita se observa no método, já se observou em outros métodos, como rede ministerial, foi aplicado no Brasil, década de 80 e 90, em várias igrejas, e cresceram.
realmente explodiram em número de pessoas, e também nas igrejas emergentes, um movimento de igrejas que saiu da Califórnia, onde viram a incapacidade da igreja conservadora de crescer. Então, o que é que eles fizeram? Não, vamos mudar um pouco o estilo da igreja conservadora. A gente reduz a pregação. Os conservadores pregam 1 hora, bota 20 minutos. Bota mais cântico, porque a turma gosta, se anima. E nós temos muitas igrejas dentro desse estilo, igreja emergente, porque esse método de crescimento de igreja surgiu para salvar a igreja. Vamos salvar a igreja está acabando, a igreja conservadora está morrendo. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos melhorar o estilo da igreja, adaptar o conceito mais moderno ou pós-moderno. E aí você tem, talvez na sua cidade, tem uma igreja emergente, lá enorme, todo mundo gosta, vem pregadores famosos, tem uma banda, e a igreja do momento, a igreja da sensação. Mas uma questão sobre os homens não fazem a igreja crescer, acaba chegando na figura do pastor. E a igreja, tanto esses métodos, mas principalmente o da igreja em célula, ele acaba se defendendo, colocando a sua utilidade. A igreja em célula é boa, por quê? Porque descentraliza a igreja do pastor. O pastor fica muito cansado, afadigado, vamos distribuir o trabalho. É um argumento forte para a implantação da igreja em célula, né? Esse sistema tradicional centralizado no pastor, ele não ajuda muito, né? Então, vamos implantar uma igreja em célula, porque isso vai aliviar a vida do pastor. Ok, só que uma situação assim não vai justificar outra. Talvez, realmente, o pastor centralizar tudo em si é um erro, é uma dificuldade, mas não significa que a resposta é um método. Talvez a resposta seja outra, né? Talvez seja o coração, uma transformação, uma busca maior de Deus, que é o que nós vamos observar mais à frente. E a turma da igreja em célula traz alguns ditos que eu vou colocar aqui. Templo, culto e clero, tudo centralizado, tudo por parte do pastor. Não é uma igreja bíblica. Fala de quem defende a igreja em célula. Material de quem defende a igreja em células. Templo, culto e clero, tudo centralizado, tudo por parte do pastor. Não é uma igreja bíblica. Pastores estão sofrendo, doentes e com o ministério fracassado porque centralizaram o ministério em si mesmos, no templo. Será que é por isso que os pastores sofrem? Será que é por isso que os pastores, o ministério está fracassado, porque eles centralizaram neles? Esse é o argumento da igreja em célula para existir, para mostrar que o método funciona. O objetivo da igreja em células é a evangelização. Então, a escassez de evangelistas na obra. Então, tem pouco evangelista, por quê? Porque a igreja não é em célula. Se você colocar uma igreja em célula, haverão mais evangelistas? Será que o método é esse mesmo? Será que é isso que se deve fazer? Uma ideia básica de igrejas em células. Todo salvo é um ministro e deve ser incluído no trabalho de evangelização. É só o método de igreja em célula que ensina e promove assim? Dificilmente uma pessoa fica na igreja por causa da pregação do pastor, mas fica se tiver ao menos 3 amigos. Isso aí é baseado no poder de Deus ou no esforço humano? Então, é algo que nós temos que refletir com relação a qualquer método que nós usamos para o crescimento de igreja. Eu estou dependendo. Então, se uma pessoa vai para a igreja e não é por causa da pregação do pastor, então, por que ela foi na igreja? Ela vai por causa dos amigos? Eu entendo o método de evangelismo via amizade. E eu concordo, não acho errado, de modo nenhum. Ok, mas a pessoa vai à igreja por causa da pregação. Ela tem que ficar na igreja por causa da exposição da palavra de Deus, porque assim ela vai aprender de Deus, conhecer a Deus e glorificar o nome do Senhor. Esses foram alguns dizeres de quem defende o método de igreja em célula. O método da igreja em célula propõe quebrar paradigmas para resolver os problemas da igreja conservadora. Método para quebrar paradigmas.
A questão é, um método resolve questões que são do coração humano. A igreja conservadora tem problemas? Tem. Tem um método humano para resolver? Não. O que resolve? É uma mudança do coração. Não é uma aplicação de método. A igreja cresce com mudança de coração, corações quebrantados e contritos diante do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí a igreja cresce. Quando foi a última vez que você pregou a mensagem e se levantou espontaneamente uma pessoa da igreja dizendo: eu quero Jesus? Faz tempo ou nunca? Não é verdade? Se você observar no Novo Testamento, os apóstolos pregavam o Evangelho, lá em Atos capítulo 2, e o povo diz: e agora, Pedro, o que nós vamos fazer? Entende? Ele pregava. E a pregação lá, o sermão de Pedro em Atos 2, se você observar bem, muito bem fundamentado com textos do Antigo Testamento, complexo até para nós da modernidade compreendermos aquele sermão, mas eles entenderam o sermão de Pedro. E o povo perguntou: e agora, o que faremos? Irmãos, é esse tipo de conversão que nós devemos ter nas nossas igrejas. É o pecador perdido que clama por Jesus. Não é aquele pecador que é empurrado para Jesus com as nossas estratégias humanas de convencimento e argumentação e sensibilização para que ele entre na igreja. A igreja é composta pelos santos, os salvos pelo Cordeiro de Deus. Então, é o Espírito de Deus que age na vida deles. E qual a nossa responsabilidade como pastores e como igreja? Anunciar o Evangelho. E Deus vai fazer a obra. E o Senhor vai dar o crescimento. E eu vou me preocupar com o quê? Com o meu coração, que eu não dou de conta nem do meu coração. Você dá de conta do seu, está puro, limpo. Você consegue ficar uma grande quantidade de tempo na sua vida com o coração puro e limpo, contrito diante do Senhor. Dá de conta do nosso coração, ensinar a igreja a purificar o seu coração, para viver para a honra e glória de Deus. Outros dizeres aqui, do método de crescimento de igreja, em célula, eles dizem: o pastor é responsável por tudo, o faz tudo, quebrando o paradigma, novo padrão, todos são responsáveis. Só formandos em seminário devem liderar, novo padrão, toda a igreja deve liderar. Todos serão líderes. Escola Bíblica Dominical, novo padrão, escola de formação de líderes. É uma ideia muito boa, podia ter uma classe de formação de líderes, né? Mas também as outras classes. Departamento de Evangelismo, novo padrão, todos são convocados ao evangelismo. E é assim mesmo. O departamento de evangelismo nas igrejas é para motivar, é para incentivar, é para capacitar. Mas toda a igreja tem que evangelizar mesmo. Crente nota 10 participa de tudo na igreja. Novo padrão. Crente nota 10 é quem evangeliza, discipula e cuida. Evangeliza e discipula. Tá bom, realmente, é bom. No entanto, não é bem assim. Então, será que se eu aplicar esse método que quebra paradigmas, que traz tudo novo, eu vou revolucionar e a igreja vai crescer? Não é assim. Eu acredito que tem muita coisa interessante que se pode observar e aplicar na metodologia de igrejas em células. Só que quem defende um método, como não só esse, mas outros métodos de crescimento de rede ministerial e outros que eu já vi, confia no método por demasia e confia no homem para o crescimento de igreja. A ideia, siga o método, trabalhe, vai ter o resultado. Não necessariamente. Não necessariamente. Deus sempre usou um método que considerou o homem como um meio para a história da redenção. O homem não é o fim, o homem é um meio. Por que nós pregamos o Evangelho? Para a conversão das almas? Não. Para a glória de Deus. Deus é o fim. A conversão das almas é o meio para Deus ser glorificado.
Mas quantos cânticos e hinos e mensagens enfatizam a salvação das almas? Tem um hino que eu acho até estranho, porque diz que as nações clamam por salvação. Cadê essas nações clamando por salvação? O povo da China está dizendo, manda missionário, estamos clamando, queremos Jesus. Eles já tinham se convertido, se eles dissessem isso, né? Os perdidos não clamam por salvação. Por quê? Efésios 2, 1 e 2, estão mortos nos seus delitos e pecados. Morto pede ajuda. Morto está morto. Morto espiritualmente. Não pede ajuda. Não clama por Jesus. Somos nós que levamos o Evangelho e é o Espírito de Deus que age na vida destas pessoas. O homem, ele é um meio para que o Senhor nosso Deus venha a ser glorificado. E Deus usa as fraquezas humanas para ele ser glorificado. Como Deus usa o homem para o método de glorificar o nome dele, de Deus, no processo da história da salvação? Interessante, pensando um pouquinho no Antigo Testamento, lá em Gênesis 15, verso 13, não é igreja, mas pensando como Deus usa o homem. Deus escolheu um povo, Israel, para levar sua mensagem de salvação na velha aliança, no mundo antigo, para que o nome de Deus viesse a ser glorificado. Olha o que Deus diz a Abraão, Gênesis 15, 13. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Como assim? Deus fez uma aliança com Abraão, prometeu terra, descendência e a bênção a todas as nações, que é o Senhor Jesus Cristo, o Messias. E Deus disse que esse povo vai ser escravizado. Isso aqui foi em Gênesis 15, séculos antes do período de escravidão do povo. Não havia nem Isaac, nem Jacó, nem as tribos. Percebe? É o método de Deus. Ele usa a fraqueza humana. Fora isso, a gente sabe que o descendente veio a partir de Isaac. Isaac nasceu de uma mulher estéril. E Deus mandou Abraão matar Isaac. Mas só tem ele, e dele veio um Salvador, e Deus mandou eu matar. Como assim, Senhor? Método estranho. Porque o Senhor, Ele quer mostrar o nosso lugar. Não temos a capacidade, por mais que trabalhemos, estudemos, nos capacitemos, não temos as condições ideais. Não conseguimos fazer a obra da igreja, porque a igreja é de Deus, é uma obra sobrenatural. Talvez fazer pouco seja fazer muito, porque fazendo menos eu não atrapalho tanto a obra do Senhor Jesus Cristo. Talvez se cuidarmos dos nossos corações, confessando os nossos pecados, nós sejamos mais úteis na obra do Senhor Jesus Cristo, do que sermos tão ativos e atuarmos da maneira errada. Olha que coisa interessante. Viria um rei, e esse rei seria um rei todo especial, dele vem o Senhor Jesus Cristo, e aí Deus fez uma aliança com esse rei que é Davi. Mas olha que rei, compara Davi com Saul, 1 Samuel 16, verso 3, convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Verso 7, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a aparência, para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Ou seja, ele não saiu tão alto, ele não saiu tão qualificado fisicamente para ser um rei. Não atente nisso, esse não é o critério, porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Davi cometeu pecados terríveis, mas por que ele continuou sendo rei? Porque ele se arrependeu dos seus pecados e continuou firme no Senhor. Saul não fez isso. Olha quem era Saul, 1 Samuel 10, 23. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo, era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo, vedes a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então todo o povo rompeu em gritos, exclamando, viva o rei!
Eles queriam um rei alto, um rei forte, um rei poderoso, segundo o critério humano. E Deus disse, não, vai ser o rei que eu quero, baixo, mas ele vai conquistar a vitória em meu nome. Como Davi venceu Golias? No poder do Senhor. Como Davi se tornou um grande guerreiro? Ele tinha as habilidades, mas foi pelo querer de Deus, porque Deus era com Davi. Se Deus for com você, pastor, sua igreja será abençoada. Vai ter crentes ali. E vai crescer dentro do que Deus quer que ela cresça. E vai ser um ambiente agradável e saudável para criar os filhos, para ajustar os casamentos, para fazer discipulado, para ter vida de oração. Pode ser pequena, pode ser média, pode ser mega. Não importa. Importa que ela seja uma igreja saudável. Não necessariamente esse crescimento. Jesus escolheu para fundamentar a igreja, lembra de Efésios 2:20, o fundamento da igreja é Cristo e os apóstolos, o ensino de Jesus e dos apóstolos. Quem foram os apóstolos que Jesus escolheu? Um publicano? Grupo de pescadores? Não tinha um fariseuzinho no meio. Fariseu era notável, né? Não tinha um fariseuzinho. Os fariseus que se converteram foi depois, os sacerdotes que se converteram foi depois. Mas quem eram os apóstolos? Um traidor? Jesus escolheu até um traidor. Jesus foi ineficiente no método da escolha de líder. O Filho de Deus, porque um traiu, Judas negou. Jesus fez um discipulado com eles, intenso, aproximadamente 3 anos, e todos fugiram no momento mais importante da prova do Senhor Jesus Cristo. Será que eu vou conseguir fazer um líder e formar um líder melhor do que Jesus? Mas eu vou tentar formar líderes. Mas, obviamente, é Deus quem dá o crescimento. Eu não estou dizendo que não deve formar líder. E nem estou dizendo que nós não devemos trabalhar para proclamar o Evangelho, fazer a igreja expandir. Mas eu quero que a gente reflita nessas considerações. Não é o método e não é o homem. E vamos para a última consideração, porque sei que o nosso tempo avança, tinha muitas outras coisas. Vamos para... Antes de ir para a última consideração, o problema do pastor que centraliza tudo em si, que é um grande argumento do método da igreja em célula. Esse realmente é um grave problema para a igreja pragmática do século XXI. E é por isso que nós pastores, às vezes, procuramos métodos e procuramos a força em nós mesmos e nos culpamos. Pode até ser mesmo a culpa nossa, mas muitas vezes nos culpamos de algo que não temos condição de gerir e operacionalizar, como a conversão das pessoas. Mas esse problema não se resolve com um método, como já falei, e sim com um coração transformado. Sugestão para o que um pastor espera do seu ministério: resultados visíveis ou glorificar a Deus? O que é que você espera do seu ministério? Uma igreja organizada institucionalmente ou uma igreja santa e fiel nos critérios do Senhor? O que é que um pastor espera? Sua imagem projetada pelo seu ministério ou a imagem de Jesus Cristo projetado por aquela igreja? E nós temos que ter um extremo cuidado com os nossos corações, porque repousa sobre nós o desejo da glória de Deus, de ver aquela obra grande, e por trás está lá o pastor Faunei, que geriu e administrou e criou, né? E isso é muito sedutor. Isso vem na mente. Aí pastores com igrejas menores, igrejas medianas, se culpando. Não apliquei o método direito. Onde eu errei, Senhor? Se você tem um coração quebrantado e contrito e é devoto ao Senhor, confia nele, faz o trabalho, certamente o Senhor há de abençoar. Culpa e vitimização, porque a igreja não cresce, ou dependência de Deus e oração por sua graça e misericórdia. Você tem que escolher. Em nosso desespero para que a igreja cresça e funcione, pensando aqui em nós pastores, para mostrar ao mundo que a igreja é relevante para os dias atuais, usamos a força humana
e esquecemos do poder de Deus. Confiamos no método, confiamos no homem e não confiamos no Senhor. Lembremos que é Deus quem age na igreja. É Deus quem converte os perdidos. Quando os homens santos possuem coração quebrantado e contrito, Deus certamente age para a própria glória do nome dele. Homens não fazem a igreja crescer. Somente Deus é quem faz uma igreja saudável. É a terceira e última consideração. Somente Deus é quem faz uma igreja saudável. E nós observamos que o Senhor quis uma igreja perseguida no Novo Testamento. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8, nós observamos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Método de Jesus: Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. É o esboço do livro de Atos. Atos, capítulo 1 ao 7, digamos assim, é o crescimento da igreja em Jerusalém. Atos 8 e 9, Judéia e Samaria. Paulo se converte no capítulo 9. 10, 11, 12 tem ainda a ação de Pedro na proclamação do Evangelho. E a partir do capítulo 13, alguns contam do capítulo 10 mesmo, até o 28, é a expansão do Evangelho até os confins da terra, com Barnabé e Paulo, depois Paulo e Silas e outros, levando o Evangelho aos perdidos. Então, como nós vimos, muitas conversões, muitos creram ali, 3.000 conversões, cerca de 5.000 conversões, e a igreja ia crescendo. A gente vê isso em Atos 2,41, não vamos ler novamente, e Atos 4, do verso 1 ao 4, quase 5.000. Atos 5,14 diz: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Igreja perseguida. Igreja passando por dificuldades. A igreja ali tentando sobreviver, ainda em Jerusalém. Atos 6, 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. O crescimento da proclamação da palavra acompanhava o crescimento da multiplicação de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé, talvez até sacerdotes que participaram ali do desejo de crucificar o Senhor Jesus Cristo. E o verso 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha ainda, Atos 5,17, levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. E no verso 41 e 42, eles estavam alegres por terem sofrido pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Esse era o ambiente da igreja do Senhor e ela crescia. E por que ela crescia? Em Atos 8:1, como já lemos, a igreja foi dispersa por todas as regiões. E por que a igreja foi dispersa? Atos 9:31, a igreja, na verdade, tinha paz. Como no meio da perseguição a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Esse, talvez, de uma perspectiva humana, moderna, seria o pior método. Vamos fazer a igreja crescer como? Perseguição, prendendo os líderes, sufocando o movimento do caminho. Assim vamos fazer a igreja crescer. Que método esquisito! Foi um método usado por Deus, porque é o Senhor quem faz uma igreja saudável, mesmo no pior cenário possível. Mesmo no pior cenário possível. A igreja tinha paz, mas ela crescia. Certamente a paz de Cristo, a paz que o Senhor dá ali. O método de Deus para o crescimento da igreja foi a perseguição com a pregação da palavra, um plano estranho, mas que foi assim que o Senhor quis. A igreja crescia mesmo quando Herodes matava e prendia os apóstolos. Atos 12, 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E Atos 12, verso 1, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio da espada
a Tiago, irmão de João, e vendo que isso seria isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro, e eram os dias dos pães asmos. E no final da história, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Temos que entender, irmãos, o método do Senhor. Ele vai dar o crescimento, se tivermos corações quebrantados e contritos. Jesus avalia a sua igreja. Jesus avaliou igrejas, está avaliando as nossas igrejas. Lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4, Jesus avaliando a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, senão venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Jesus vai fechar a igreja. Você já viu Jesus fechando uma igreja? Às vezes a gente fica meio triste com essas situações, mas Jesus fechou a igreja de Éfeso posteriormente. Por quê? Qual era o problema da igreja de Éfeso? Verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Falamos tanto, o método de Jesus, discipulado, amor. Por que Éfeso vai ser fechada? Abandonou o amor. Método de crescimento de igreja de Deus, discipulado e amor. E aí você pode usar várias formas de aplicar, né, esse conceito. Em Apocalipse 2, 8 e 11, falando ali a igreja de Esmirna, no verso 9, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. E o verso 10, não temas as coisas que tens de sofrer. A igreja do Novo Testamento, eu só coloquei apenas algumas referências, foi uma igreja que sofreu, mas uma igreja que cresceu e se multiplicou. E chegou até nós a mensagem do Evangelho. O ensino de que Deus quer uma igreja santa não é fundamento para um discurso derrotista. Tudo isso que eu estou dizendo não é para você dizer, então, confio no Senhor e não faço nada. Não há nenhum tipo de trabalho. Pelo contrário, você trabalhar o seu coração já é um grande trabalho. E, obviamente, a operacionalização da proclamação do Evangelho e da adoração ao Senhor. Mas isso não é para justificar um discurso derrotista, de modo nenhum. Que justifica a existência de igrejas mirradas na atualidade, de modo nenhum. O pecador normalmente vai para os extremos. Uma igreja mirrada porque temos que ser santos, ou uma igreja de multidões porque temos que ter resultados. Alguns vão dizer, não, minha igreja é pequena, mas é assim mesmo, e igrejas pequenas é que são as certas, e as santas. Não, pode ter igrejas grandes, pode ter igrejas médias. O critério não é esse. O critério é usar a metodologia do Senhor para a glória de Deus. E o que uma igreja no século XXI precisa? Vou me atrever aqui a dar algumas sugestões para a nossa finalização. Uma igreja necessita ter fé no Senhor. Fé que Deus age segundo seus próprios métodos. É Ele quem dá o crescimento. Uma igreja precisa glorificar a Deus em todo o seu procedimento, apesar de ter pecados. Uma igreja precisa ser saudável para ser santa diante do Senhor. Lembre-se da igreja de Corinto, o problema que eles enfrentavam. Em 1 Coríntios 3, 6, o apóstolo diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Se nós usarmos os métodos simples, conhecidos, ou até outros, ou até estudos bíblicos em grupo, ou até formação de líderes na igreja, que é muito importante mesmo, mas não é o método, essa é a ideia, não é o homem, essa é a ideia, é o Senhor quem dá o crescimento. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é maravilhoso e cuida de nós. Te agradecemos, ó Pai, pela salvação que temos no Senhor Jesus Cristo, pela bênção que o Senhor nos deu, de nos ter retirado das trevas do pecado e nos trazido para o Teu reino de luz. Senhor Deus, dai-nos força e sabedoria para agir na Tua igreja, para servir na Tua igreja, para discipular, para amar, para proclamar o Teu Evangelho. Capacita-nos, Senhor, para não sermos problemas, nem entraves, nem dificultemos a expansão da Tua igreja, se é que isso é possível, porque ela vai crescer pelo Teu querer. Mas nos usa, Senhor,
mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo nas fraquezas ou nas imprecisões, para que glorifiquemos o Teu nome. É o que eu te peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, obrigado, pastor Valnei. Nós vamos ter um louvor ao Senhor. Vamos ficar em pé, meus irmãos, e vamos cantar uma música ao nosso Deus. Vamos cantar o cântico Firmai-vos em Cristo. Podeis assentar, amados. Só um lembrete para os irmãos que trouxeram cartas com mais de 5 representantes. Queremos informar os irmãos que no arrolamento que será feito nas nossas atas, apenas os 5 primeiros serão colocados como membros votantes ou votados. Isso porque o nosso estatuto limita a 5 representantes, a 5 delegados por igreja, tá bom? Qualquer dúvida adicional, pode vir aqui à mesa, falar com um de nossos secretários. Meus irmãos, chegamos ao final, segunda noite. Deus abençoe a todos vocês, uma boa noite, um bom descanso, e amanhã, 7h30 da manhã, não é isso? Estaremos juntos aqui para servir ao Senhor. Boa... 8h30. 8h30. Deus abençoe, boa noite. 8h30.